X-Men 97 estreia agora, dia 20 de março, no Disney Plus, e promete, sem dúvida, ser uma grande nostalgia para os fãs dos X-Men que acompanharam a animação na década de 90, ou outros que a conheceram posteriormente através de outras mídias, mas também vai trazer de volta os mutantes à grande mídia e ao debate principal que permeia toda a questão por trás dos superpoderes, da questão do heroísmo dos X-Men, que é a simbologia que os X-Men representam. E a gente vai comentar hoje, sem nada muito esquematizado, sobre o que os X-Men representam e por que é tão importante a gente entender isso. E levantar algumas questões trazendo para o nosso mundo atual, logo depois da vinheta. Bom, se você é novo no canal, antes de mais nada, eu peço a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, porque isso é muito importante para que a gente continue a produzir conteúdos de qualidade aqui no canal e, consequentemente, o YouTube divulgue os nossos vídeos para o maior número de pessoas possível. Então eu já conto com o seu apoio. Sei que estou meio relapso aqui no canal, sei que estou devendo muito vídeo, eu também sei que estou, mas é porque a vida cá fora está muito agitada. Oh, meu Deus, que inferno! Eu preciso de dinheiro vivo para alugar um jatinho e sair daqui para um país aí perto daqui, para eu sumir. E eu não estou tendo tanto tempo como eu tive nas férias, até mesmo no ano anterior, para produzir o tanto conteúdo que já temos aqui no canal, mas eu acredito que vocês têm aí conteúdo de sobra para aproveitar já aí o canal de uma forma em geral. Bom, mas voltando ao tema, todo mundo sabe que os X-Men na verdade não são heróis como o Quarteto Fantástico ou Liga da Justiça e até mesmo Vingadores, que são admirados pelo público que possuem fãs. Não, ao contrário. A premissa dos X-Men é proteger o mundo daqueles que os temem e os odeiam. E por que isso? Na verdade, muitas pessoas falam que simplesmente os X-Men não existe um motivo concreto para esse ódio. Tendo em vista que Vingadores também têm seres com superpoderes, têm até mesmo divindades e não são odiadas por serem quem são propriamente dito. Entretanto, os maiores vilões dos X-Men não são personagens com superpoderes, não são ameaças de guerras, enfim, e sim os próprios humanos intolerantes com a diferença, pelos mutantes simplesmente terem nascido com essa condição genética. Para quem não sabe, os X-Men foram lançados a princípio para justificar, na verdade, a existência de super-heróis sem que a Marvel Comics precisasse explicar o tempo inteiro de como os heróis adquiririam esses poderes. Então foi como o Homem-Aranha, que foi por uma aranha radioativa, o Hulk pela radiação gama, entre outros. Então o Stan Lee, na época lá, foi lá, pensou, vamos pensar nos mutantes, que em um determinado período eles iriam manifestar poderes, e isso com a onda, né, justamente da radiação, na era nuclear, isso acabou desencadeando o aparecimento de muitos mutantes. Tanto que chegou um período no universo Marvel que praticamente todos os personagens eram mutantes. E aí então se justifica o que a Feiticeira Escarlate fez, claro, né, para tentar diminuir um pouco a população mutante, conhecido como Dia M, que é um dos eventos mais tristes dos quadrinhos da história mutante dos X-Men. Para além disso, os X-Men nasceram com esse intuito simplesmente de uniformizar toda forma que aquela espécie, uma nova espécie de super-heróis, porém propriamente dizendo assim, ganhariam seus poderes, e criou-se o termo mutação genética, criou a mutação secundária, lá mais para frente, a questão de que a maioria dos casos as mutações se desenvolvem na puberdade, mas a grande questão é o que os X-Men representam. Sem dúvida, os X-Men são para representar os grupos marginalizados da sociedade, que são perseguidos, né? Sejam pela sua
condição, orientação sexual, pela sua etnia, pela sua religião, enfim, vários fatores contribuem para essa alegoria que os mutantes representam, e esses eventos que os quadrinhos e os filmes trouxeram, até mesmo de extinção, né, contra essa espécie fictícia, justamente para mostrar o quão intolerante a humanidade pode ser. Mas aí, por que eles são odiados? Por que os X-Men são odiados? Justamente porque acredita-se nos quadrinhos que os X-Men ou os mutantes, né, o Homo Superior, vai chegar um período de que eles vão substituir o Homo Sapiens comum, ou seja, aquele Homo Sapiens que não detém poderes especiais. E essa é a razão de que muitos grupos, até mesmo seitas ditas como religiosas dentro do quadrinhos, tá, gente? Qualquer semelhança aí com a realidade, eu já não tenho culpa, não me cancelem, pelo amor de Deus. Vai te levar a loucura. Então, utilizam para dizer que, a princípio, eles vão dominar o mundo. E já se passou durante muitos eventos em que os X-Men viveram à margem da extinção. E se a gente for fazer um paralelo, nós podemos citar Dias de um Futuro Esquecido, que mostra o que a tecnologia pode fazer se caso detectasse que os mutantes de fato iriam dominar o mundo, inclusive detectar, por exemplo, quem poderia gerar filhos mutantes, e isso poderia gerar uma extinção em escala global. Ou, mais recentemente, como os ataques à era de Krakoa, né, por organizações anti-mutantes, se tornaram mais evidentes, como também o massacre de mutantes, enfim, são vários exemplos. Mas aqui a grande questão é o debate ideológico de duas figuras centrais dos X-Men, que são Charles Xavier e Magneto, ou Erik Lehnsherr. Xavier, a princípio, de uma forma bem rasa, ele acredita na coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Ele acredita que, com o tempo, a humanidade vai aprender a respeitar e tolerar os mutantes, e que as duas espécies vão poder coexistir pacificamente. Está vindo uma tempestade para a espécie mutante, Charles. Fique ao meu lado e não contra mim. Não desista deles, Eric. O que quer que eu faça, Charles? Já ouvi esses argumentos antes. Isso é bem a princípio, é bem básico mesmo. Já Magneto, ele foi de um vilão que desejava a dominação mundial na sua primeira aparição, e foi ganhando camadas no decorrer da história dos X-Men, incluindo de que ele foi vítima do Holocausto, né? E acabou que isso fez com que ele visse de fato o que a humanidade é capaz de fazer com aqueles que julgam diferentes ou que julgam que merecem ser excluídos da existência. Então isso faz que o Magneto tenha traumas bastante justificáveis, embora ele tenha tido atitudes abomináveis, mas tornaram ele um antagonista até certo ponto, muito que a gente consiga se identificar. Porque você pensa, peraí, como é que eu vou proteger um povo que quer me destruir? Mulheres e crianças, famílias inteiras destruídas simplesmente porque nasceram diferentes dos que estão no poder. É um pouco utópico demais, né? Não, é inviável. Eu tô falando que o Magneto era um vilão, porque chega um tempo nos quadrinhos que ele vai integrar os X-Men. Justamente no período em que existiam menos de 200 mutantes no planeta, ele começa a lutar ao lado dos X-Men, inclusive se ajoelha ao Ciclope, né, aceitando ele como líder dos mutantes. E o Xavier já tinha mostrado já que não tinha tantas boas intenções assim, o que foi bastante interessante, que quebrou o maniqueísmo do personagem. Quando a gente fala nos desenhos dos X-Men, pelo menos os mais conhecidos, sem dúvida, X-Men, a série animada, e X-Men Evolution, temos vários embates, não de poderes, mas sim de diálogos entre Xavier e Magneto, cada um justificando a sua posição e o porquê devem
agem dessa maneira. Nos filmes nós também vemos isso de uma forma muito importante também, muito clara, muito objetiva, e é importante para que a gente entenda que não é apenas um filme de super-heróis. Tanto não é assim que os filmes dos X-Men revitalizaram o gênero. E se hoje nós temos franquias estabelecidas como o universo cinematográfico da Marvel, muito se deve ao início lá dos anos 2000 com os filmes dos X-Men, que trouxeram não apenas simplesmente super-heróis, mas sim questões sociais mascaradas ali por indivíduos com superpoderes, mas que refletem na sociedade até hoje. Então, tá aí também muitos diálogos dos filmes dos X-Men. Os mutantes são perigosos? Receio que seja uma pergunta injusta, senador Kelly. A pessoa errada atrás do volante de um carro pode ser perigosa. Ora, mas damos licença às pessoas para dirigir. É, mas não para viver. Eles vão impor a cura para nós. De que lado ficarão? Dos humanos? X-Men 3, por exemplo, embora seja extremamente questionável, a premissa básica, tanto do material de divulgação, era de que lado você ficará. X-Men, o confronto final, vários pôsteres e outros materiais promocionais tinham como premissa de que lado você ficará. Tinha tudo para ser um dos maiores filmes políticos dos X-Men, mas se perdeu porque misturou com uma saga, um arco que era muito grande e muito importante para os X-Men, que era a saga da Fênix Negra. Entretanto, não deixou de ter debates interessantes, com os mutantes simplesmente sendo caçados, marginalizados, tendo direitos até mesmo de frequentar locais públicos, sendo negados, simplesmente sejam por eles se identificarem como mutantes ou porque a sua aparência já denunciasse a sua condição. Mutantes que se apresentaram e se revelaram publicamente encontraram o medo, a hostilidade e até a violência. Surge a cura, e aí há, na verdade, uma verdadeira explosão dentro da comunidade mutante. Há aqueles que têm, por exemplo, orgulho de ser um mutante e se acham superiores, como é o caso do Magneto, e há aqueles que desejam, pelo menos, se livrar da perseguição ou, pelo menos, aproveitar uma vida normal, como é o caso da Vampira. E eu tô falando dentro do universo, tá, gente? Dentro do universo dos filmes. E trouxe algumas falas interessantes, né? Que a princípio o governo falou, não, toma a cura quem quiser. E o Magneto estava certo quando disse que eles iriam transformar a cura numa arma, e aí tem todo aquele evento em que ele ataca um comboio para libertar a Mística e botam a cura como arma realmente, né? Para atacar, neutralizar os mutantes. O que se a gente for pensar hoje em dia, muito violento, né? Que é basicamente você tirar a característica de uma pessoa, você tirar principalmente o que faz aquela pessoa ser tão especial. Ridículo. Não há cura para a nossa mutação. O Magneto também é bem frio, calculista, mas ele não deixa de ter razão de que mais cedo ou mais tarde a cura seria usada como uma arma. E também, no final, faz que não tinha como curar algo que é inato. Afinal de contas, ficou comprovado de que a cura era temporária. Enquanto o Xavier continuava com um discurso de que os mutantes seriam aceitos e toda essa questão toda que a gente já conhece. Num jogo não tão conhecido dos X-Men, por exemplo, X-Men Destiny, como é um jogo de RPG, você pode escolher as suas ações, e as suas ações iriam determinar de que lado você ficaria. Se ficaria ao lado dos X-Men ou ao lado do Magneto. E agora, em X-Men 97, nós vamos ver o Magneto justamente liderando os X-Men, porque o Xavier ele não vai estar presente, né? Ele termina a temporada indo para o espaço, se tratar de uma doença lá com a Lilandra, mas aparentemente, pelo que foi divulgado no trailer, o Xavier de fato foi de arrasta para cima mesmo. E aí o Magneto acaba sendo o herdeiro. Qual é esse propósito? Ninguém sabe. Será que o Xavier está forjando a própria morte para testar o Magneto e testar os seus próprios pupilos sob uma nova liderança? Isso a gente vai ver com o decorrer do desenho, mas que eu tenho certeza absoluta
que esse teor político, esse teor social vai estar muito forte, porque esteve na década de 90, esteve em X-Men Evolution, esteve em Wolverine, os X-Men, esteve presente nos filmes, então eu acredito que isso será mantido e que a Marvel vai saber trabalhar muito bem quando for adaptar os X-Men de forma definitiva em seu universo cinematográfico. Até porque todos nós sabemos que não tem como falar dos X-Men sem abordar essas questões que as pessoas passam despercebidas. É natural que as crianças se interessem pelos X-Men, pelos uniformes coloridos, pelos poderes, enfim, isso é natural. Mas precisa entender que X-Men também está ali para mostrar como pessoas podem ser odiadas simplesmente pelo aquilo que elas são. E o primeiro discurso que eu acho que na verdade, são dois discursos muito importantes, né, que eu vejo em X-Men, nos filmes, por exemplo. Quando a Jean Grey está lá debatendo com o Senador Kelly pergunta se os mutantes são perigosos. E aí a Jean Grey responde que é uma pergunta injusta, já que a pessoa que dirige um volante simplesmente poderia ser perigosa. Mas aí o Senador Kelly fala que dão licença para as pessoas dirigir, e a Jean rebate mas não para viver. Ou seja, as pessoas vão ser perigosas unicamente por terem uma característica que não pediram para ter. É um pouco complicado, né? Afinal de contas, o que nos torna perigosos ou não são as nossas escolhas, são as consequências dos nossos atos. E isso pode se vir tanto de qualquer pessoa. No caso do universo dos X-Men, existem humanos muito mais perigosos, por exemplo, do que o próprio Magneto, como existem mutantes muito perigosos e que não são tão poderosos assim. Então isso é muito relativo. E ainda no filme, quando o Magneto fala que a guerra era inevitável e ele pretendia lutar de qualquer lado que fosse, né? A guerra ainda está por vir, Charles, e eu pretendo enfrentá-la do jeito que for necessário. E essa guerra que ele tanto falava foi, sem dúvida, eu interpreto dessa maneira, foi o que aconteceu em Dias do Futuro Esquecido, né? Que ele acaba se juntando aos X-Men para proteger os mutantes, e isso deve ser bastante claro. Fora que também o X-Men traz essa questão aí de respeito mútuo entre Magneto e Xavier, embora com visões antagônicas, a princípio, essencialmente, a grosso modo, né, para as pessoas que não estão acompanhando os X-Men, ambos poderiam se destruir se assim quisesse. Xavier poderia atacar o Magneto de uma forma bastante agressiva mentalmente, como o Magneto poderia destruir o Xavier, e isso é deixado claro em vários momentos nos filmes e nas animações. Estou procurando esperança. Eu lhe trarei esperança, velho amigo. E só lhe peço uma coisa em troca. Não me atrapalhe. O que mostra que, na verdade, há uma visão antagônica, há métodos extremistas de ambas as partes. O Xavier, por ser uma visão que, a meu ver, é muito utópica, e o Magneto, por ser muito extremista. Ele é daquele que ele ataca primeiro para não ser atacado. Mas a grande pergunta é, se você fosse mutante, se existissem mutantes, de que lado você ficaria? Você pensaria mais como o Magneto ou como o Xavier? Diante de argumentos que ambos apresentam, de que lado você ficaria? Bom, se você gostar desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar. Eu espero que você fique bem e vamos aguardar aí a estreia de X-Men 97. Até a próxima.